dia, na terra da Armênia, nasceu um belo príncipe. Vashagan era seu nome. Vashagan havia sido criado dentro da melhor tradição da época. Era versado em matemática, astronomia e poesia, além de ser mestre em artes marciais. Ele estava sendo preparado para ser o herdeiro do trono e, com certeza, se sairia muito bem. Entretanto, não havia moça por quem Vashagan se encantasse ou que também agradasse a casa real. Assim, a vida ia passando. Um belo dia, Vashagan sai com seus cavaleiros até a floresta, onde vai treinar tiro ao alvo e adestramento de falcões. Era um dia muito quente. Na volta, ele vê um lindo lago enorme. Ele salta e vai se refrescar à beira do lago. Quando ele chega, ele encontra algumas moças por ali. Elas estavam recolhendo água. Ele pede a uma delas que lhe dê uma cuia de água. A moça prontamente põe a cuia dentro da água e traz para ele. Nisso, a moça ao lado retira da mão dele, a hora que ele ia levar a cuia à boca, retira. Joga a água dentro de seu cântaro. Vashagan se assusta com aquela atitude da moça e ela repete o gesto por algumas vezes. Retira a água do lago, joga dentro de seu cântaro. Retira e joga dentro de seu cântaro. O rapaz não entende o que está acontecendo. Depois de algumas vezes, onde ela parecia até que estava sendo provocativa, ela retira, então, a cuia com água fresca e entrega ao rapaz. O rapaz bebe, mata sua sede e, imediatamente, bastante aborrecido, pergunta a ela se essa é a maneira de receber os desconhecidos naquela aldeia. Ela, com toda a delicadeza e com um sorriso no rosto, lhe responde que não, mas que ela percebera que ele chegou muito acalorado e que aquela água fria, bebida assim, rapidamente, poderia lhe fazer mal. Ele olha para ela e se impressiona com sua beleza e sua delicadeza e o largo sorriso. E pergunta, como se chama? E ela fala, eu sou Anahit, filha do pastor Aram. Logo você saberá. O rapaz, muito impressionado, se despede e vai embora. Chega no palácio e diz a seus pais que encontrara a sua eleita, Anahit, a filha do pastor Aram. Nossa, com tantas princesas por quem ele poderia se encantar e poderia até escolher, ele havia se encantado com a filha de um pastor. Seus pais não aprovam aquela escolha, mas Vashagan foi irredutível. Bom, diante de sua determinação, não resta nada ao rei e à rainha a não ser aceitar a decisão de Vashagan. Preparam os presentes para que seja feito o pedido à mão da moça e um mensageiro se dirige à casa de Aram. Em lá chegando, ele se apresenta como mensageiro. O pastor estende-lhe um tapete vermelho e o mensageiro, então, coloca no tapete todos os presentes que trouxeram. Lindos tecidos, joias, óleos perfumados. E pede a mão da moça em casamento em nome do príncipe. Ela, então, entende quem é o príncipe, o rapaz da fonte. E, muito altiva, ela pergunta ao mensageiro, qual é o ofício do príncipe? O mensageiro fica surpreso. Um príncipe não precisa de ofícios. Um príncipe tem todos os súditos que sabem fazer de tudo. Para ele, príncipe. A moça olha, para e responde.
Um dia príncipe, no outro mendigo. Não, se ele não tiver um ofício, não me casarei. O mensageiro, muito consternado, volta ao palácio e dá a notícia. O rei e a rainha gostaram de saber. Assim, não teriam uma pastora como princesa. Mas Vachagan parou, pensou. Ela tem razão. Um homem precisa de ter um ofício. Discutindo, até que no final da semana, o mais sábio dos conselheiros fez a proposta ao Vachagan de que ele podia ser um tecelão, pela criatividade e pelo trabalho manual que ele já desenvolvia. Todos concordaram. Vachagan, então, pediu ao vizir que selecionasse o quarto maior do palácio para poder construir um tear com as melhores madeiras do reino. E assim foi feito. Foi construído, mas ele lembrou que estava precisando aprender um pouco da questão do tecelão. Como faria isso? Convocou de novo os conselheiros e eles concluíram que era bom chamar os melhores tecelões do reino e dos reinos adjacentes. Aí fizeram uma seleção, no mínimo de 10, falaram. E assim foi feito. Junto com isso, o Vachagan pediu que trouxessem as melhores linhas, as linhas simples, as mais coloridas, e linhas de ouro e de prata. E assim foi feito. Em cima de tudo isso, ele começou a estudar com os tecelões e lembrou de que a família tinha símbolos antigos dos ancestrais. Ele foi estudando também esses símbolos e como incluí-los no seu tecido. E assim foi feito. E durante várias estações, ele pensou e que concluiu que faria então um tapete com um jardim. E nesse jardim ele iria representar as plantas do reino, as flores e as águas num lago, com flores muito coloridas. E ele incluiu também os símbolos. E se lembrou que os tecelões todos tinham uma trama particular. Ele também inventou uma trama para ele. E dessa forma, então, fez o tapete com esse jardim. Quando estava pronto, ele chamou o mensageiro real e disse: o tapete está pronto, leva para o pastor Arã. O mensageiro preparou sua escolta, preparou as coisas todas e levou o tapete para o pastor Arã. Chegando lá, o pastor recebeu com um tapete vermelho. O mensageiro entrou e depositou o tapete aos pés de Anahit, a filha do pastor. Ela começou a desenrolar o tapete e cada vez ficava mais impressionada com as cores, as flores, os animais e o lago que tinha então tecido os símbolos. Aí ela diz: pai, agora o príncipe Vachagan tem um ofício, vou me casar com ele. E assim foi feito. A festa durou 7 dias e 7 noites, uma festa fantástica, com danças, com cantos, com os convidados do reino e os convidados de outros reinos. E as mesas rangiam ao peso da abundância da comida. O jovem casal vivia feliz por muito tempo. Mas com o passar dos anos, o rei e a rainha morreram e Vachagan foi coroado rei. E durante muito tempo, o povo viveu muito satisfeito, porque nunca aquele reino foi governado com tanta justiça. Mas com o passar dos anos, coisas estranhas foram aparecendo. As pessoas começaram a vir ao palácio para dizer que parentes e amigos estavam simplesmente desaparecendo. Eram os filhos que iam para a feira e não voltavam, ou os maridos que sumiam assim do nada. E eles começaram a ficar muito preocupados e aqueles relatos foram ficando cada vez mais sucessivos, mais numerosos e mais frequentes. O rei e a rainha ficaram preocupados. Mas Anahit teve uma ideia e disse ao marido:
isso que está acontecendo é muito estranho e eu acho que você devia ir ao povo, se misturar com eles, sem ser reconhecido. E assim Vachagan fez. Vestiu-se de camponês e foi andando pelas vilas e pelas aldeias, somente escutando. Chegava próximo a um poço, ficava ouvindo, misturava-se aos ricos e aos pobres, sem ser reconhecido. Mas nenhuma pista, nenhum sinal ele notava. Mas os acontecimentos iam se sucedendo porque as pessoas falavam exatamente disso, daquelas pessoas, dos amigos, dos filhos que estavam desaparecendo. E um dia, chegando a uma aldeia, era um dia de feira, muita gente na cidade, Vachagan foi se aproximando e viu que tinha uma aglomeração. Muita gente em torno de um homem vestido de sacerdote. Uma postura muito séria. E esse sacerdote cantava. Cantava com uma voz melodiosa, muito clara, que tinha algo de hipnótico. Ao lado dele, outro sacerdote e a multidão em volta, silenciosa, muda. Em dado instante, o sacerdote e o outro sacerdote deram as costas, se viraram e foram andando na direção dos portões da cidade, atravessaram o portão da cidade. Foram andando pelos campos e a multidão foi atrás, como se estivesse em transe. Os sacerdotes adiante e a multidão atrás. E Vachagan o que fez? Foi atrás deles. E foram andando pelos campos na direção das montanhas, andando, até chegar a uma muralha alta, firme. Ali pararam, em frente a uma porta muito pesada. E todos ali ficaram estanques. O primeiro sacerdote tirou das dobras de sua capa uma grande chave e abriu a porta, que dava para uma praça. De um lado se via um enorme templo de pedra que, sob a luz do sol, refulgia em vermelho. Do outro lado, um templo menor, com uma enorme porta de ferro. Vachagan e seus homens foram direcionados para essa porta. Na realidade, era um portal para uma caverna. Assim que eles passaram, puderam perceber isso. E quando o último desses homens passou pela porta, ela se fechou, fazendo um grande ruído por trás deles. A escuridão os envolveu a todos. Quando seus olhos começaram a se acostumar com aquela escuridão, puderam ver, se aproximando, vindo em sua direção, um homem que caminhava com grande dificuldade. Era encurvado, magro, e quando fez um sinal com a mão, indicando um caminho que eles deveriam seguir, Vachagan pôde ver que suas mãos eram magras e esqueléticas. E o homem simplesmente disse: acompanhem-me. E assim eles foram, Vachagan e todos aqueles homens andando meio aos trancos e barrancos, porque estava escuro. Passaram por 3 enormes cavernas, frias, úmidas, onde viram muitos homens trabalhando. Uns costurando, outros esculpindo, outros tricotando. E o guia murmurou: coitado de vocês, como eu, morrerão aqui. Sacerdote maldito que trouxe vocês aqui, e todos nós. Aqueles que tiverem um ofício, souberem fazer alguma coisa, esses morrerão trabalhando. Os despreparados serão mortos imediatamente. Quase que quando o guia acabou de falar essa frase terrível, eles chegaram a uma 4ª caverna.
grande e vazia. Puderam ver o vulto chegando, se aproximando, e era um outro sacerdote, cercado de guardas armados, que rispidamente colocou de lado o guia e disse: "Quem aqui tem um trabalho, sabe, um ofício?" Vachagan, nessa hora, altivo, se adiantou, deu um passo à frente e disse: "Todos aqui sabemos tecer lindos tapetes que valem seu peso em ouro e que são delicados como a plumagem do pescoço das aves." O sacerdote se interessou por aquela frase e mandou que que lhes fossem trazidos imediatamente os materiais necessários para a feitura desse tapete. E como veio, foi-se. Horas e horas, os homens se entregaram à tarefa que Vachagan estava ensinando de tecer. Era difícil. O ar era úmido, como eu já disse, frio, a escuridão, mas os homens foram se acostumando com as lançadeiras que iam de um lado para outro, de um lado para outro, formando o tapete. Ao tempo em que ficavam pálidos, magros e abatidos. Um lindo tapete foi se formando, com cores vívidas, lindas, figuras maravilhosas. E os fios dourados fizeram imagens antigas, símbolos antigos, que só os mais argutos poderiam entender. E nelas, com as figuras antigas e com o dourado dos fios, Vachagan colocou uma mensagem secreta, dizendo do seu paradeiro e da localização do esconderijo. Mas só olhos argutos e treinados poderiam ler aquela mensagem. Quando, finalmente, o tapete ficou pronto, o sacerdote foi chamado. Ele ficou admirado, realmente era um tapete muito bonito. E Vachagan, mais uma vez, se adiantou e disse que era um tapete belíssimo, que reis e rainhas pagariam seu preço em ouro, que existiam imagens antigas, ancestrais, que só os cultos da nobreza poderiam dar valor e entender. Que com certeza a rainha Anaíte iria adorar aquele tapete e queria pagar o seu peso em ouro. Naquela mesma noite, o sacerdote rumou ao palácio de Anaíte, levando consigo o tapete feito por Vachagan e seus companheiros. Enquanto isso, no castelo, a rainha Anaíde governava com sabedoria e muito amor pelo seu povo. Mas seu coração estava pesado. Ela estava muito preocupada com a falta de notícias de Vachagan. Recebia no palácio todos os mercadores, os menestréis, os viajantes, na esperança que trouxessem alguma notícia, mas nada, nenhuma notícia. E foi justo aí que o seu criado entrou, dizendo que havia um sacerdote na entrada do palácio, dizendo trazer um tapete digno apenas de ser visto pelos olhos reais, um tapete digno da rainha. Ele permitiu sua entrada. Ele entrou, fez uma reverência até meio exagerada. Quando ele começou a desenrolar lentamente o tapete, as aias de Anaíde deram um grito de admiração. O sol bateu nos fios dourados e foi uma iluminação na sala. Todos admirados, e Anaíde continuava indiferente. Ela estava muito preocupada. Tentando chamar sua atenção para o tapete, o sacerdote começou a dizer: veja a suavidade desse tapete. Ele tem a suavidade de pétalas de flores. E o seu brilho é maior que as estrelas. E além disso, ele é mágico. Dizem que só
os olhos muito inteligentes de Sua Majestade, poderá entender o que está dito nesse tapete. Isso chamou a atenção imediatamente de Ana Rita, e ela olhou com atenção para o tapete. E viu, então, a trama de Vachagan. Ela reconheceu aquela trama. E olhando bem para o tapete, ela percebeu, entremeado nos fios do bordado que ele havia feito, a mensagem, dizendo que aquele homem, aquele sacerdote, era quem estava prendendo as pessoas. Ele mesmo, Vachagan, estava preso e sofrendo muita coisa com seus companheiros. Indicava também onde era o esconderijo. Imediatamente, Ana Rede mandou prender aquele sacerdote, chamou o exército e, à frente deles, ela foi seguindo as instruções do tapete e chegou até a muralha, atrás da qual via as torres vermelhas do templo. Os sacerdotes lá de dentro, ouvindo aquele ruído, se aproximando, pensaram que eram mais prisioneiros chegando e abriram o portão. O exército entrou, prendeu todo mundo. Depois, arrombaram a entrada daquela caverna onde estavam os prisioneiros, e eles foram saindo. E quando viam a rainha, davam vivos a rainha. E ela, olhando, procurando Vachagan, até que viu que Vachagan vinha chegando. Foi o último a sair. Trazia nos braços um de seus companheiros, que estava muito quebrado, muito cansado, muito machucado, e não conseguia caminhar sozinho nem para a liberdade. Os dois se encontraram, foi muita alegria, e o povo então gritava mais ainda. Vachagan esperou que todos se acalmassem e disse: a rainha Ana Rede nos salvou 2 vezes. Hoje, quando nos tirou do cativeiro, e tempos atrás, quando exigiu, para se casar comigo, que eu tivesse uma profissão. Sem isso, todos nós teríamos perecido. Então os gritos foram mais ensurdecedores, e logo a aventura de Vachagan se espalhou por todo o reino, pelos reinos vizinhos, pelos reinos distantes, assim como a sabedoria da rainha Ana Rede ficou conhecida por todos. E hoje não resta nem um fragmento daquele belo tapete que Vachagan desceu junto com seus companheiros para sua rainha. Mas se nós seguirmos o fio dourado dessa história, a gente sempre vai ter essa história presente, enquanto houver uma língua disposta a contar e ouvidos dispostos a escutar. Essa é a história de Ana Rita, a Perspicaz, encontrada neste livro, Tecido dos Contos Maravilhosos, Contos de Lugares Distantes, recontados por Tânia Robin-Bate, ilustrados por Raquel Griffin. Aqui está o conto, da editora Martins Fontes, contado pelo grupo Canteiro de Palavras.